Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais uma videoaula da disciplina de Microbiologia dos Alimentos. E nesta videoaula então eu vou explicar para vocês em maiores detalhes como que se faz o cálculo do resultado da contagem padrão em placas. Eu já havia abordado esse assunto quando nós estudamos a técnica de contagem padrão em placas, mas ficou faltando algumas informações, então nesse sentido eu estou gravando essa aula específica sobre o assunto, né, para apresentar alguns detalhes importantes para vocês. Como vocês podem ver nesta placa aqui à direita, né, então é uma placa contendo uma série de colônias, um grande número, e o número de colônias ele é apenas uma das informações que é levado em consideração para fazer o cálculo do grau de contaminação do micro-organismo que eu estou pesquisando na minha amostra, certo? Muito bem, então, na verdade, fazendo uma revisão sobre o princípio da contagem padrão em placas. Então, nesta técnica, você vai pegar uma amostra, fazer todo um ensaio analítico e no final do processo você vai ter placas de Petri que, se houver a contaminação do micro-organismo alvo na sua amostra, você vai ter algumas colônias que se desenvolveram no meio de cultura que você utilizou para cultivar este micro-organismo, seja uma bactéria, seja um fungo, né? E o número de colônias na placa, pessoal, ele vai ser proporcional ao número de micro-organismos que estão contaminando a sua amostra. Então, quanto maior a contaminação do micro-organismo alvo que você está pesquisando, maior vai ser, obviamente, o número de colônias nas placas do meio de cultura que você utilizou. Entretanto, essa relação ela não é direta, porque você tem uma variação do volume que você vai inocular em cada placa de Petri, que poderá ser 0,5 ml, poderá ser 0,3 ml. Nós ainda temos o sistema de diluição decimal seriada, ou seja, eu não vou colocar diretamente uma parte da minha amostra na placa. Eu vou fazer um processo de diluição e aí eu vou inocular uma certa quantidade de microlitros, normalmente é inferior a 1 ml. Então, obviamente, considerando essas diluições, que o número de colônias na placa não vai ser o número de unidades formadoras de colônia na amostra, mas vai haver uma proporção. E aí eu vou fazer um cálculo e aí eu vou conseguir chegar exatamente na contaminação da minha amostra original, certo? Então, o princípio da contagem padrão em placas se baseia no fato de que cada unidade formadora de colônia na amostra, como vocês podem ver nessa microfotografia aqui, e essa unidade formadora de colônias, ela pode ser apenas uma única célula, uma única bactéria, um único esporo de fungo, como pode ser um arranjo celular, por exemplo, nesse caso aqui, Staphylococcus aureus, que é um agregado de várias células que vai dar origem a uma única colônia, né? Por isso que se utiliza, então, o termo unidade formadora de colônia. Apenas reforçando essas informações, né, pessoal? Então, bastante importante aqui, o que a gente leva em consideração, quais as informações que a gente precisa após ter feito a análise para fazer o cálculo. Então, deixa eu pegar a caneta aqui. Para as amostras que eu trabalho com volume, pessoal, sejam sólidos, onde se usa gramas, ou líquidos, que eu trabalho com ml, eu vou usar basicamente três informações: o número de colônias que eu encontrei, a diluição
utilizada para fazer a contagem das colônias e o volume que eu inoculei nesta placa, que deu origem a este número de colônias. Com essas três informações, eu jogo isso numa fórmula, numa equação, né? E aí eu calculo qual que é a contaminação em unidades formadoras de colônias ou por grama, ou por grama ou por ml, dependendo da natureza da amostra. Entretanto, para amostras superficiais, pessoal, eu utilizo duas informações adicionais, que é a área da coleta e o volume usado no diluente, tá? Então, é claro que se eu utilizar uma área de 10 centímetros quadrados, de 50 centímetros quadrados ou de 100, o número de colônias vai variar. Assim como o volume diluente do primeiro tubo onde eu vou colocar o suave, o volume de diluente que tem ali, ele vai interferir, obviamente, no número de colônias que vão aparecer e vai ficar mais claro no desenho que eu tenho no próximo slide. Sobre o número de colônias, apenas reforçando, porque eu já abordei esse assunto na aula da técnica da contagem padrão em placas, vocês vão escolher, após ter feito a análise, né, para fazer o cálculo, vocês vão utilizar aquelas placas daquelas diluições que tenham entre 30 e 300 colônias nesta faixa, ok? Não são valores absolutos, você pode utilizar placas que tenham valores um pouco acima de 300 ou abaixo de 30, dependendo de cada análise. É possível, dependendo da análise, que você nem tenha uma diluição que tenha número de colônias dentro dessa faixa, mas quanto mais próximo dessa faixa, maior vai ser a confiabilidade estatística, ok? Em alguns casos são feitas repetições, sejam repetições biológicas ou analíticas, e nesse caso, se você tiver mais de uma placa para fazer a contagem, você vai fazer uma média. Então, no caso de uma triplicata, onde você tenha, por exemplo, em uma placa 60 colônias, na outra placa 64, na outra placa 67, você faz uma média e aí você vai ter uma estimativa mais segura do grau de contaminação e aí você vai fazer o cálculo da mesma forma, tá? Entretanto, claro que você tem que analisar se o número de colônias das repetições é muito próximo, faz sentido. Se você tiver 3 placas e 2 delas tiverem número de colônias ali, vamos supor, uma tiver 85, a outra tiver 88, e aí você tem uma outra placa que tem 17 colônias. Se a diluição é a mesma, se o volume inoculado foi o mesmo, alguma coisa não está correta, né? Então, talvez você terá que descartar esta uma placa ou descartar toda a análise. Aí são N situações diferentes que não tem como a gente especificar aqui no momento, lá na hora vai ter que se avaliar se aquelas colônias, aquele número de colônias faz sentido, se a análise pode ser levada em consideração, se esse cálculo vai ser válido ou não. Porque um erro analítico, por exemplo, confundir uma determinada diluição, 10 na menos 3 com 10 na menos 2, ou em vez de você pipetar 0,3 ml, você pipeta 0,2, isso tudo vai dar uma inconsistência nos resultados, uma inconsistência no número de colônias. E aí você tem problemas e a própria confiabilidade da sua análise, ela fica em xeque, tá? Então, dependendo da situação, o resultado da análise ele terá mesmo que ser descartado. Então, sempre você tem que prestar muita atenção para não ter erros de identificação, erros de pipetagem, de volumes, tá? Erros analíticos, digamos assim, erros humanos. Quando a gente tem amostras, pessoal, com volume, sejam amostras sólidas ou líquidas,
se leva em consideração 3 informações. Você joga isso nesta fórmula. Então, você vai multiplicar o número de colônias pelo inverso da diluição, como neste caso aqui, a diluição que eu vou utilizar para o cálculo 10 na menos 2. Então, eu vou multiplicar por 10 na 2, inverte o sinal do expoente, tá? E você vai dividir pelo volume inoculado, que neste exemplo aqui foi de 0,13 ml. Então, é um cálculo muito simples. Você multiplica o número de colônias aqui pelo inverso da diluição e divide pelo volume que você inoculou na placa, você chega a um resultado, e aí você converte ele em número exponencial, neste caso 8,4 vezes 10 na 4, nunca esquecendo a especificação, unidades formadoras de colônia por ml, porque a amostra é um líquido, né? Porque deu aqui a informação de amostra de suco. Se for uma amostra sólida, sempre vai ser por grama. Então, sempre prestar atenção também nesses detalhes para você não cometer nenhum erro, tá? Estou falando baixo, pessoal, que eu ainda estou um pouco gripado no inverno e aí eu estou cuidando para não forçar a garganta, que eu estava com problemas na garganta, então eu estou procurando falar baixo, tá? Mas acredito que vocês consigam ter uma boa qualidade de áudio. Quando está se trabalhando com amostras superficiais, o cálculo ele é um pouco diferente do que quando eu estou trabalhando com amostras de volume, tá? Então, basicamente, os cálculos de amostras de superfície, a amostra, a coleta, ela é feita com suaves, numa área pré-determinada, que pode ser 50 centímetros quadrados, pode ser 100, pode ser 20. Muitos protocolos usam a área de 50 centímetros quadrados, mas isso não é uma regra absoluta, tá? E aí, como vocês já sabem, é feito um processo de diluição. Esse primeiro tubo, pessoal, onde o suave é colocado, ele tem um certo volume e esse volume ele entra no cálculo, tá? Então, se aqui tem 10 ml ou 5 ml ou 20 ml, esse volume ele precisa entrar no cálculo para estimar qual que é a concentração do micro-organismo aqui por centímetro quadrado, ok? Então, esse cálculo ele é feito em 2 etapas. Na primeira parte, você vai calcular qual que é a contaminação em UFC por ml no diluente, onde você colocou o suave oriundo da coleta. Então, neste caso, você aplica a mesma fórmula do cálculo de amostras que tem volume, você vai multiplicar o número de colônias pelo inverso da diluição, pelo volume inoculado da análise que você fez. Então, normalmente se faz a diluição decimal seriada, claro que depende do grau de contaminação esperado. Se é uma superfície após higienização, que tem uma contaminação muito baixa, normalmente não vai ser necessário fazer uma diluição, né? Mas vamos supor que é feita a diluição, você vai colocar uma alíquota de cada diluição em placa, vai inocular e você vai ter um determinado número de colônias em placas. E aí uma dessas diluições você vai usar para fazer a contagem, vai aplicar essa fórmula e vai determinar qual que é a contaminação por ml dentro do primeiro tubo, dentro do diluente. Porque os micro-organismos eles são coletados da superfície e aí no suave, o suave é colocado dentro do tubo, ele é agitado no vórtex ou manualmente, se não tiver o agitador orbital que nós conhecemos como vórtex. Os micro-organismos eles vão passar do suave para o diluente
E aí eu vou calcular qual que é a contaminação desse diluente, tá? E aí depois eu faço uma segunda parte do cálculo, onde eu levo em consideração o volume desse diluente, desse primeiro tubo, e mais a área que foi utilizada para fazer a coleta. E aí eu tenho a informação de qual que é a contaminação por centímetro quadrado na superfície, tá? Então, essa parte 2, você vai pegar o primeiro resultado, que você vai ter a contaminação por ml do diluente, que é o UFC por ml de suspensão. Você simplesmente vai multiplicar isso pela área amostrada e dividir pelo volume do diluente, tá? Então, você vai converter a contagem do líquido em suspensão, o diluente, que foi o 10/0, tá? Eu não falei antes, mas percebam vocês que neste caso, onde eu faço a coleta de superfície, quando trabalho com suave, o primeiro tubo, o primeiro frasco, ele não vai ser o 10⁻⁻1, ele vai ser o 10/0, porque na verdade eu não estou fazendo um processo de diluição no primeiro tubo, eu estou apenas transferindo os micro-organismos do suave para o diluente, ok? Ao contrário do que quando eu trabalho com amostras de volume, onde o primeiro frasco, onde eu coloco o produto lá dentro, a alíquota, por exemplo, de 25 gramas, aquele frasco, ele já vai ser o 10⁻⁻1. Neste caso, para fazer o cálculo, pessoal, você considera o primeiro frasco onde o analista coloca o SUAB, ele vai ser o 10/0 e somente o próximo vai ser o 10⁻⁻1. Se você numerar este primeiro frasco como 10⁻⁻1, o próximo como 10⁻⁻2, você vai errar o cálculo por um fator de 10x, de 10 vezes. Né? Então, prestar atenção para não cometer esse erro. Né? Então, você simplesmente multiplica esse primeiro resultado pela área amostrada e divide pelo volume do diluente da amostra. E aí você tem o resultado final, UFC por centímetro quadrado, certo? E aí eu trouxe um exemplo para vocês, e aí vocês podem trocar os valores, podem treinar, e para vocês perceber que não é difícil, tá? A gente precisa apenas observar alguns detalhes para não cometer erros e assim ter o resultado fidedigno. Então, neste caso, eu simulei uma análise de uma contaminação superficial, usei o exemplo de Aerópolis mesófilos, que é um grupo bacteriano, tá? Uma mesa de processamento, coletou-se a amostra por SUAB numa área de 50 centímetros quadrados, usando então um tubo diluente onde o SUAB é colocado, tá? De 10 ml de diluente. Normalmente se utiliza 10 ml, mas tem protocolos que podem eventualmente usar volumes diferentes. Tá? Após isso, efetuou-se uma diluição decimal seriada, seguido de um plaqueamento, onde se colocou em cada placa então o volume de 0,4 ml e se fez isso em diversas diluições. Fez-se a incubação na estufa bacteriológica, neste caso, para essa bactéria seria 35 graus, e aí percebeu-se depois que a contagem poderia ser feita na diluição 10⁻⁻3, que originou então o resultado de 86 colônias. Aí a pergunta é, qual que é a contaminação dessa superfície de processamento? Então, inicialmente você vai usar a fórmula para calcular qual que é a contaminação por ml do diluente, onde o SUAB está dentro. E aí você usa aquela fórmula normal, onde é a mesma para o cálculo de amostras com volume, onde você multiplica o número de colônias pelo inverso da diluição, então 10 elevado na mais 3, divididos então pelo volume que é 0,4. Então, em cada 1 ml do diluente, onde o SUAB foi colocado, você tem 215.000 UFC por ml. Aí você multiplica simplesmente esse valor pela área amostrada, que é 50 centímetros quadrados, e divide por 10,
O 10 é o volume do diluente. O tubo de ensaio onde o suave foi colocado, onde você fez a diluição, que é o 10/0, continha 10 ml de diluente, então você usa esse número. Arredondando, nós temos aqui uma contaminação de 10/6 de 1 milhão de UFC por centímetro quadrado. Prestar atenção, pessoal, que muitas vezes, por força do hábito de escrever UFC por grama ou por ml, não se coloca centímetro quadrado, mas se coloca simplesmente UFC ou UFC por grama. Então, sempre prestar atenção na especificação exata do resultado, tá, pessoal? E aí, se vocês perguntarem, e como é que eu faço o cálculo quando for suave de mãos? Suave de mãos, a rigor, a maioria dos protocolos e das análises não considera uma área superficial, mas pode ser considerado. Eu não lembro de cabeça o número que é usado, mas é ao redor de, eu não sei se é 50 ou 100 centímetros quadrados, realmente eu não sei, tá? Mas a maioria dos resultados é expresso em UFC por mão, pelo menos na indústria de alimentos, na maioria dos casos, essa é a situação. Então, você desconsidera, digamos assim, essa área, né? Você vai considerar apenas o volume do diluente. Aí, nesse caso, você não vai dividir por 10, você vai multiplicar apenas por 10 ml. E aí você pode chegar a essa conclusão por simples raciocínio lógico. Você faz a primeira parte do cálculo, vamos supor que essa análise aqui, pessoal, seja feita um suave de mãos, tá? Você faz o processo de diluição da mesma forma, e aí você faz a primeira parte do cálculo, você vai ter a contaminação por cada 1 ml do diluente, tá? Como vocês podem ver aqui. Então, eu estou desenhando, rabiscando aqui como se fossem micro-organismos. Então, eu vou ter, na primeira parte do cálculo, quantos UFC eu tenho por ml de diluente. No caso de eu usar o diluente com 10 ml, eu simplesmente vou multiplicar o resultado por 10, porque o suave da mão ele foi diluído em 10 ml. Então, vamos supor que a diluição aqui tenha encontrado, vamos usar o mesmo exemplo, deixa eu ver aqui, deu 215 mil, tá? 215 mil por 1 ml do diluente. Mas para fazer o suave da mão, eu tenho todos os micro-organismos que foram coletados, eles foram diluídos em 10 ml. Então, a concentração em toda a mão, ela vai ser multiplicada por 10, né? Então, você simplesmente pega e multiplica por 10, se esse for o volume do diluente, multiplica pelo volume do diluente, e você tem a resposta da contaminação do suave de mãos, tá? Aproveitando e trazendo mais uma técnica que usa a contagem padrão em placas, pessoal, e é uma técnica que normalmente é utilizada para avaliar a contaminação de fungos no ar. Pode ser feito para bactérias também, mas pelo menos na indústria de alimentos é mais comum a análise para determinar, para estimar, na verdade, qual que é a contaminação do ar, tá? Então, você, no caso, se for para analisar bolores e leveduras, os fungos de forma geral, você vai usar o meio de cultura específico para esse grupo de micro-organismos e você vai preparar simplesmente uma placa de Petri, ou se for repetições ou diferentes áreas de processamento, vão ser várias placas de Petri. Você vai identificar essas placas, vai abrir a tampa, deixar o meio de cultura para cima e vai esperar um certo tempo. E aí as partículas sólidas em suspensão que carregam micro-organismos, que carregam esporos de fungos, elas vão se sedimentar no meio de cultura,
e ali depois você vai ter então o aparecimento das colônias. Então essa técnica a gente chama de técnica de sedimentação simples. É uma técnica simples de ser realizada, mas traz informações bastante úteis. A placa de Petri ela fica aberta normalmente por 15 minutos. Tá? Se o grau de contaminação da área for baixa, você pode aumentar esse tempo para meia hora ou até 1 hora, porque 15 minutos possivelmente vai resultar em um número de colônias bem baixo e a tua significância estatística vai ser baixa. Né? E o resultado, então, ele é expresso da seguinte forma: UFC por centímetro quadrado por semana. Tá? Então, a contaminação que está no ar, ela vai se sedimentar em superfícies. Isso numa área de processamento, pode ser numa superfície de processamento, pode ser na superfície de um alimento, pode ser na superfície de um equipamento. Então, a contaminação vai ser expressa da seguinte forma: unidades formadoras de colônias por centímetro quadrado em cada semana, por semana. Tá? Como que se faz esse cálculo? Então, você vai deixar a placa de Petri aberta por 15 minutos, vamos supor, mas pode ser um tempo diferente. Tá? E aí você vai depois incubar, contar o número de colônias e vai aplicar essa fórmula, onde você vai multiplicar o número de colônias por 11.340, que é o número de minutos em uma semana. E vai dividir pela área da placa. Então, o que você precisa fazer também? Você precisa medir o raio da placa e calcular a sua área em centímetros quadrados, colocar essa informação na equação e multiplicar pelo tempo, que no caso, se for 15 minutos, vai multiplicar por 15. E aí você vai ter um número que vai ser o teu resultado de UFC por centímetro quadrado por semana. Então, essa técnica muitas vezes ela é utilizada pelo controle de qualidade para estimar qual que é o grau de contaminação do ar. Você pode ter sistemas de ventilação, sistemas de ar-condicionado, sistemas de exaustão muito contaminados. Então, principalmente o número de fungos no ar ele pode ser bastante alto. E aí você pode fazer um monitoramento, digamos assim. E aí, dependendo do local, e aí você pode procurar na literatura referências. E aí você vai comparar e aí você vai analisar se aquela contaminação, se você encontrou, se é uma contaminação normal, se ela é esperada ou se é uma contaminação alta demais que de repente seria, digamos assim, não aceitável do ponto de vista da qualidade e da segurança. Né? O que mais que eu ia falar? Basicamente era isso. Então, o cálculo, pessoal, nessa técnica da contagem padrão em placas, ela é simples, ela não é complexa. Vocês não precisam saber de cabeça estas fórmulas, porque elas vão estar ali nos protocolos ou nos livros. Né? Vou aproveitar de novo, talvez, para quem não viu a outra aula, este é um dos principais livros utilizados para quem vai analisar alimentos no Brasil. Essa aqui não é a última versão, tá? Mas, claro, dependendo do protocolo, da técnica que você vai seguir, você vai ter ali escrito no papel todos os detalhes, todas as etapas, né? Todos os procedimentos a serem adotados e provavelmente também como que você vai fazer o cálculo, tá? Mas é bastante importante vocês entenderem o princípio do cálculo, o porquê se faz dessa forma, perdão. Então nós temos essas fórmulas para fazer esses cálculos, mas se você gosta de matemática e se dá bem com raciocínio lógico, você não precisa nem aplicar uma fórmula. Por simples dedução matemática, por simples raciocínio lógico, você levando em consideração o número de colônias, volume inoculado, a diluição,
você faz regra de 3 ali, você consegue calcular qual que é a contaminação na amostra inicial, tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Claro que o resultado, para ele representar a contaminação real que existe na amostra, é preciso que a análise ela seja bem executada, que não tenha erros analíticos, por exemplo, erros de identificação, uma diluição decimal seriada feita de forma inadequada ou a homogeneização, agitação da amostra antes de passar para o próximo tubo, para a próxima diluição, se ela não for corretamente executada, a diluição ela vai ficar comprometida, o resultado vai ficar comprometido. O que mais? Na hora da pipetagem, cuidar o volume que você vai pipetar, o manuseio da micropipeta, ele precisa ser feito com atenção, porque tem uma série de detalhes. Se você pipetar muito rápido ou a ponteira estiver fora do líquido, você vai pipetar ar. Então, existe muitas fontes de erros analíticos nas análises microbiológicas, né? Então, se você chegar no final da análise e analisar número de colônias, diluições e ver que os resultados não fazem sentido, que eles são inconsistentes, é possível que você tenha cometido um erro analítico, né? E aí, dependendo do caso, você pode colocar a sua análise a perder. Ela vai ter que ser descartada porque os resultados eles são inconsistentes, eles não são confiáveis, né? Então, claro que um trabalho executado com atenção, o trabalho executado, digamos assim, de forma profissional, ele vai evitar esses tipos de erros, e a prática, a experiência ao longo do tempo vai fazer também com que você se habitue a fazer os procedimentos adequados e não cometa erros. E nas análises microbiológicas que possuem diversas etapas, se você cometer um pequeno erro, né, pessoal, em uma das etapas, o resultado final já pode ser muito diferente do que ele seria se você seguisse os procedimentos adequados. Então, muitas vezes, quando um profissional ele começa a trabalhar com análise, ele às vezes, se ele se acostumar com pequenos vícios, eu vou fazer desse jeito, não é 100% correto, mas eu sei que dá certo, vou fazer. Então, tomar cuidado, pessoal, para não adquirir no início esses pequenos vícios analíticos. Sempre seguir os protocolos, seguir o manual da análise. É importante antes de fazer a análise, se você não tem experiência com aquela análise, você fazer um check-up das etapas, analisar se está tudo ok, se você tem os reagentes prontos, passar mentalmente as etapas. Isso evita uma série de problemas. Tá, pessoal? Então, essa videoaula encerra por aqui. É um assunto que não é muito complexo, mas entender o princípio do cálculo, entender a importância de observar esses pequenos detalhes, isso é bastante importante para que vocês não cometam erros, tá bom? Então é isso aí, até a próxima videoaula.